Capítulo 20, no qual Beremiz dá a segunda aula de matemática. Número e sentido de número. Os algarismos. Os sistemas de numeração. Numeração decimal. O zero. Ouvimos novamente a voz da aluna invisível. O gramático. Doired cita um poeta. Terminada a refeição, a um sinal do Sheik Yazid, levantou-se o calculista. Era chegada a hora marcada para a segunda aula de matemática. A aluna invisível já se achava à espera do professor. Depois de saudar o príncipe e os sheiks que palestravam no salão, Beremiz, acompanhado de uma escrava, encaminhou-se para o aposento já preparado para a lição. Levantei-me também e acompanhei o calculista, pois pretendia valer-me da autorização que me fora concedida e que me permitia assistir às preleções feitas à jovem Telassim. Um dos presentes, o gramático Doreid, amigo do dono da casa, mostrou também desejo de ouvir a preleção de Beremiz, e seguiu-nos deixando a companhia do príncipe Clusir Shah. Era Doreid, homem de meia idade, muito risonho, de rosto anguloso e expressivo. Atravessamos uma riquíssima galeria, forrada por lindos tapetes persas, e guiados por uma escrava circassiana, de estonteante beleza. Chegamos, afinal, à sala onde devia realizar-se a aula de matemática. O primitivo reposteiro vermelho que ocultava Telassim fora substituído por outro azul, que apresentava no centro grande heptágono estrelado. Eu e o gramático Doreid sentamo-nos ao canto da sala, perto da janela que abria para o jardim. Beremiz acomodou-se, como da primeira vez, bem no centro, sobre amplo coxim de seda. Ao seu lado, sobre uma mesinha de ébano, repousava um exemplar do Alcorão. A escrava circassiana, da confiança do Sheik Yazid, uma outra, persa, de olhos doces e ridente, postaram-se junto à porta. O egípcio, encarregado da guarda pessoal de Telassim, encostou-se a uma coluna. Depois da prece, Beremiz assim falou: Ignoramos, senhora, quando a atenção do homem foi despertada pela ideia do número. As investigações feitas pelos filósofos remontam aos tempos que já não mais se percebem através da neblina do passado. Aqueles que estudam a evolução do número demonstram que mesmo entre os homens primitivos já era a inteligência humana dotada de faculdade especial, a que chamaremos o sentido do número. Essa faculdade permite reconhecer, de forma puramente visual, se uma reunião de objetos foi aumentada ou diminuída, isto é, se sofreu modificações numéricas. Não se deve confundir o sentido do número com a faculdade de contar. Só a inteligência humana pode atingir o grau de abstração capaz de permitir a conta, ao passo que o sentido do número é observado entre muitos animais. Alguns pássaros, por exemplo, na contagem dos ovos que deixam no ninho, pode distinguir 2 de 3. Certas vespas chegam a reconhecer os números 5 e 10. Os selvagens de uma tribo do norte africano conheciam todas as cores do arco-íris e designavam cada cor por um nome. Pois bem, essa tribo não conhecia a palavra correspondente à cor. Assim também, muitos idiomas primitivos apresentavam palavras para designar 1, 2, 3 e etc. E não encontramos, nesses idiomas, um vocábulo especial para designar números de modo geral. Mas qual é a origem do número? Não sabemos, senhora, responder a esta pergunta. Caminhando pelo deserto, o beduíno avista ao longe uma caravana. A caravana desfila vagarosamente. Os camelos caminham transportando homens e mercadorias. Quantos camelos são? Para atender a essa dúvida, ele é levado a empregar o número. São 40? São 100? Para chegar ao resultado,
precisa o beduíno pôr em exercício uma certa atividade, isto é, o beduíno precisa contar. Para contar, ele relaciona cada objeto da coleção com um certo símbolo. 1, 2, 3, 4. Para dar o resultado da conta, ou melhor, o número, ele precisa inventar um sistema de numeração. O mais antigo sistema de numeração é o quinário, isto é, sistema em que as unidades se agrupam de 5 em 5. Uma vez contadas 5 unidades, obtínhamos uma coleção denominada quina. Assim, 8 unidades seriam uma quina e mais 3. E escreveríamos 13. Importa dizer que nesse sistema o segundo algarismo à esquerda valia 5 vezes mais do que se estivesse na primeira casa. O matemático diz, por isso, que a base desse sistema era 5. Desse sistema ainda se encontram vestígios nos poemas antigos. Adotavam os caldeus um sistema de numeração cuja base era o número 60. E assim, na antiga Babilônia, o símbolo 1.5 indicaria o número 65. O sistema de base 20 também teve a preferência de vários povos. O sistema de base 20, o número 90, seria indicado pela notação 4.10, que seria lido 4, 20 e mais 10. Surgiu depois, senhora, o sistema de base 10, que se apresentava melhor para a expressão dos grandes números. A origem desse sistema é explicado pelo número total de dedos das duas mãos. Em certas classes de mercadores, encontramos decidida preferência pela base 12, isto é, a contagem pela dúzia, meia dúzia, quarto de dúzia e etc. A dúzia apresenta sobre a dezena uma grande vantagem. O número 12 tem mais divisores do que o número 10. O sistema decimal é, entretanto, universalmente adotado, desde o tuareg, que conta com os dedos, até o matemático, que maneja instrumentos de cálculo. Todos contamos de 10 em 10. Dadas as divergências profundas entre os povos, semelhante universalidade é surpreendente. Não se pode jactar de outro tanto nenhuma religião, código moral, forma de governo, sistema econômico, princípio filosófico, artístico, nem a linguagem, nem mesmo alfabeto algum. Contar é um dos poucos assuntos em torno do qual os homens não divergem, pois o tem como a coisa mais simples e natural. Observando, senhora, as tribos selvagens e a forma de agir das crianças, é óbvio que os dedos são base de nosso sistema numérico. Por serem 10 os de ambas as mãos, começamos a contar até esse número e baseamos todo o nosso sistema em grupos de 10. Um pastor que necessitava estar seguro de que tinha as suas ovelhas ao anoitecer, teve que exceder, ao contar o rebanho, a sua primeira dezena. Numerava as ovelhas, que desfilavam por sua frente, dobrando cada uma um dedo, e quando já tinha dobrado os 10 dedos, atirava um calhau no chão limpo. Determinada tarefa, os calhaus representavam um número de mãos completas, dezenas, de ovelhas do rebanho. No dia seguinte, podia refazer a conta, comparando os montinhos de calhaus. Logo ocorreu a algum cérebro propenso ao abstrato que se podia aplicar aquele processo a outras coisas úteis como as tâmaras, o trigo, os dias, as distâncias e as estrelas. E se em vez de atirar calhaus, fazia marcas diferentes e duradouras. Então já se tinha um sistema de numeração escrita. Todos os povos adotaram na sua linguagem falada o sistema decimal. Os outros sistemas foram abolidos e rejeitados, mas a adaptação de tal sistema à numeração escrita só se fez muito lentamente. Foi necessário o esforço de vários séculos
para que a humanidade descobrisse uma solução perfeita para o problema de representação gráfica dos números. Para representá-los, imaginou o homem caracteres especiais chamados algarismos. Representando cada um desses sinais, os vocábulos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Outros sinais auxiliares, tais como D, C, M e etc., indicava que o algarismo que o acompanhava representava dezena, centena, milhar e etc. Assim, o matemático antigo representava o número 9.765 pela notação 9M, 7C, 6D, 5. Os fenícios, que foram os grandes mercadores da antiguidade, em vez de letras usavam acentos. 9, 3 apóstrofos, 7, 2 apóstrofos, 6, 1 apóstrofo, 5. Os gregos, a princípio, não adotaram esse sistema. A cada letra do alfabeto, acrescida de um acento, atribuía um valor. Assim, a primeira letra alfa era 1, a segunda letra beta era 2, a terceira gama era 3 e assim por diante, até o número 19. O 6 fazia exceção. Esse número era representado por um sinal especial, estigma. Combinando depois as letras duas a duas, representavam 20, 21, 22 e etc. O número 4004 era representado no sistema grego por 2 algarismos. O número 2022 por 3 algarismos diferentes. O número 3333 era representado por 4 algarismos que diferiam por completo uns dos outros. Menor prova de imaginação eram os romanos, contentando-se com 3 caracteres, I, V e X, para formarem os 10 primeiros números, e com os caracteres L, 50, C, 100, D, 500, M, 1000, que combinavam a seguir com os primeiros. Os números escritos em algarismos romanos eram, assim, de uma complicação absurda e prestavam-se tão mal às operações mais elementares da aritmética que uma simples adição era um tormento. Com a escrita púnica, a adição podia, na verdade, fazer-se no papel, ou antes no papiro, porque não se inventara ainda o papel. Mas era preciso dispor os números uns debaixo de outros, de tal sorte que os algarismos, com o mesmo final, ficassem na mesma coluna, e que obrigava a manter entre os algarismos os intervalos necessários para levar em conta a ausência de qualquer ordem que faltasse. Estava a ciência dos números neste pé havia 400 anos, quando o hindu, do qual a ciência não conservou o nome, imaginou empregar um caractere especial, o 0, para marcar no número escrito a falta de toda unidade de ordem decimal, não efetivamente representada por algarismos. Graças a esta invenção, todos os sinais, índices e letras tornaram-se inúteis. Ficaram apenas os 9 algarismos e o 0. A possibilidade de escrever um número qualquer por meio de 10 caracteres somente foi o primeiro milagre do 0. Os geômetras árabes aponderaram-se da invenção do hindu e notaram que, acrescentando um 0 à direita de um número, se elevava automaticamente a ordem decimal, a que pertencia seus diferentes algarismos. Fizeram do 0 um operador, que efetua instantaneamente toda a multiplicação por 10. E ao caminhar, senhora, pela longa e luminosa estrada da ciência, devemos ter sempre diante de nós o sábio conselho do poeta e astrônomo Omar Khayyam, que Alá o tem em sua glória. Eis o que ensinava Omar Khayyam: que a tua sabedoria não seja humilhação para o teu próximo. Guarda domínio sobre ti mesmo e nunca te abandones à tua cólera. Se espera a paz definitiva, sorri ao destino que te fere.
Não firas a ninguém. E aqui termino, senhora, sombra de um poeta famoso, as pequenas indicações que pretendia desenvolver sobre a origem dos números e dos algarismos. Veremos na próxima aula, se Alá quiser, quais as principais operações que podemos efetuar com os números e as propriedades que estes apresentam. Calou-se Beremiz, findara a segunda aula de matemática. Ouvimos então pela voz cristalina de Telassim os seguintes versos. Dá-me, ó Deus, forças para tornar o meu amor frutuoso e útil. Dá-me forças para jamais desprezar o pobre nem curvar o joelho ante o poder insolente. Dá-me forças para levantar o espírito bem alto, acima das futilidades de todo o dia. Dá-me forças para que me humilhe com amor diante de ti. Não sou mais que um farrapo de nuvens de outono, vagando inútil pelo céu, ó sol glorioso. Se é teu desejo, teu aprazimento, toma do meu nada, pinta-o de 1000 cores, irisa-o de ouro, falo flutuar no vento e espalha-o pelo céu em múltiplas maravilhas. E depois, se for o teu desejo terminar a noite tal recreio, eu desaparecerei, esvaecendo-me em treva, ou talvez em um sorriso de alvorada na frescura da pureza transparente. É admirável, balbuciou ao meu lado o gramático Doreide. Sim, concordei, a geometria é admirável. Qual geometria? Qual nada? Protestou meu importuno vizinho. Não vim aqui para ouvir essa história infindável de números e algarismos. Isso não me interessa. Qualifiquei de admirável a voz de Telassim. E como eu fitasse muito espantado, diante daquela franqueza rude, ele ajuntou num trejeito malicioso. Sempre julguei que, ao permanecer nesta sala durante a aula, pudesse ver o rosto da jovem. Dizem que ela é formosa como a 4ª lua do mês de Ramadã. É uma verdadeira flor do Islã. E levantou-se, cantarolando baixinho. Se estás ociosa e de quedas negligente, deixando o cântaro boiar sobre a água, vem, ó, vem para o meu lago. Verdeja na encosta a relva espessa, e as flores silvestres são sem conta. Os teus pensamentos voarão dos teus olhos negros, como os pássaros voam dos seus ninhos. E o teu véu cair-te-á aos pés. Vem, ó, vem para o meu lago. Deixamos com plácida tristeza a sala cheia de luz. Notei que Beremiz não trazia mais no dedo o anel que havia ganho na hospedaria no dia da nossa chegada. Teria perdido a sua joia de estimação? A escrava circiana olhava, vigilantíssima, como se temesse o sortilégio de algum djin invisível.